Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Capivaradas. Aqui é o professor Jairo Moreira, sou professor de xadrez escolar, treinador de xadrez, árbitro e organizador de torneios. Vamos para o terceiro episódio desta série de checkmate em 1, 2 e 3 lances. E você que está conhecendo o canal agora, está convidado a se inscrever, ative o sininho, dê seu like e nos ajude na divulgação do xadrez no Brasil e no mundo. Sem mais delongas, vamos ao primeiro diagrama com checkmate em um lance apenas. Nessa situação, as pretas possuem recursos muito fortes, inclusive para finalizar a partida. Se as brancas não encontrarem um lance correto, as pretas estão ameaçando levar o seu cavalo para E2, e assim atacando o rei não tem como se defender, finalizaria a partida, seria checkmate para as pretas em apenas um lance. Então nós temos que encontrar a melhor escolha, né, de jogada para as brancas para finalizar a partida. Note que o rei preto ele se encontra em G7, podendo escapar inclusive para F8, E8, etc. Nós temos que evitar isso. Então, se nós pensarmos inicialmente em atacar o rei com o cheque, né, e imaginando que aí ele não poderá ir para F8 por causa do ataque do bispo, etc., mas ainda assim ele poderá ir para G8. Então isso não implica num checkmate em um lance apenas. Vamos pensar em outras possibilidades. Essa casa de H5 e H6 está sendo defendido respectivamente pelo cavalo e pelo bispo, né? E a casa de H7 está sendo defendida pelo cavalo. Essa ação conjunta da dama com a torre nessa coluna tem que ser aproveitada numa situação dessas. É uma possibilidade que precisamos analisar já de imediato. Então, qual é a casa que resta para atacar o rei e impedir que ele fuja para F8? Muito bem, se você olhou a jogada já, dama H8, ataca o rei e não permite que ele fuja para F8, né? Então, o rei não pode capturar a dama, porque a dama está sendo protegida pela torre em H1. Vamos agora para o segundo diagrama, checkmate em 2 lances. As pretas, elas possuem 3 peças importantes além do rei, que é o bispo em E7, a torre em F7, e nós temos uma dama preta poderosa aqui em F2. Então as brancas precisam ter muito cuidado, porque se fizerem um lance errado, poderão sofrer as consequências. Por exemplo, pensando em levar esse peão até G6 para atacar o rei e fazer o checkmate, por exemplo, peão para G5, já pensando em G6, então nós perdemos um tempo com uma jogada sem atacar diretamente o rei, e aí as pretas podem aproveitar para fazer um checkmate em 2 lances. Você consegue ver? Dama E2. Com dama E2, o rei ele não pode ir, por exemplo, para a coluna F, que a torre está defendendo. Ele não pode ir para a casa D4, porque o peão C5 está defendendo. Então, a única casa que o rei pode fugir é para D5. Mas nesse caso, nós temos uma jogada incrível que finaliza a partida. Dama G2. Ataca o rei e o rei fica sem casa de fuga. Ele não pode ir, por exemplo, para a casa E6, porque o peão de D7 está protegendo essa casa. E nós lembramos que ele também não pode ir para D4 por causa do peão de C5. Então as brancas precisam ter muito cuidado com a próxima jogada. Vamos por um momento imaginar que não existe esse peão em G7. Se não tivesse esse peão em G7, as brancas poderiam finalizar a partida com torre H8, atacando o rei, e a torre não poderia ser capturada porque ela estaria protegida pelo bispo em E5. Portanto, como fazer para abrir essa posição? Podemos pensar num sacrifício de torre.
Se a torre capturar em H6, existem duas possibilidades. Se o peão captura, aí nós conseguimos o nosso objetivo. Abriu a diagonal e nós podemos finalizar a partida com torre H8, xeque-mate. O rei não pode fugir para G6 porque o peão em H5 não permite isso. Então, uma outra situação é, depois do sacrifício da torre, se as pretas não capturarem com o peão e capturarem com o rei, vamos fazer a mesma jogada que fizemos há pouco. Torre H8. Ataca o rei e o rei agora não pode ir nem para G6, nem para G5. A casa G5 está sendo protegida pelo peão de F4. E a casa G6, como vimos, está sendo protegida pela casa de H5, o peão de H5, certo? Então, essa é a resolução do diagrama de xeque-mate em dois lances. Torre captura H6 e se o rei captura, segue torre H8, xeque-mate. Vamos ao terceiro diagrama, esse um pouco mais complexo. Xeque-mate em 3 lances, as brancas jogam. Os recursos das pretas são 4 peças importantes. Nós temos 2 torres, nós temos um cavalo, um bispo, que todos estão muito bem posicionados, né? As brancas possuem os recursos de 2 torres, um bispo e um cavalo, além dos 3 peões. As pretas também têm 3 peões. E as pretas têm uma ameaça muito forte, que é o avanço desse peão para F1 e promover, por exemplo, para uma torre ou uma dama, finalizando a partida fazendo xeque-mate, porque o rei ficaria impossibilitado de escapar para a segunda fileira, porque essa torre aqui não permitiria. Portanto, se as brancas fizessem uma jogada, por exemplo, de rei E2, para impedir esse avanço, porque se avança agora o rei captura o peão, mas as pretas têm outro recurso nessa situação. O bispo pode vir para H5, e aí existem algumas possibilidades. Se o rei for para F1, tentando evitar o avanço e a promoção do peão, segue torre G1, cheque, rei captura torre, e as pretas ficam em posição muito vantajosa. Então, essa é uma possibilidade. Se o rei for para D2, note que agora as pretas podem facilmente avançar o peão, promover para uma dama, e aí o rei já fica atacado pela torre e impossibilitado de fugir para D3, porque a dama está controlando essa diagonal. E ele não pode também ir para E3, porque o cavalo está tomando de conta dessa casa. Então seria xeque-mate. Então uma outra opção seria rei D3. Rei D3. Aí seguiria, meus amigos, o lindo lance. Promoção do peão para uma dama. Torre captura dama. Bispo E2, cheque. Aí a única jogada seria rei D2, bispo captura torre e as pretas ficam com uma posição muito vantajosa. Então, definitivamente, a jogada rei E2 não é boa para as brancas. As brancas precisam pensar num lance vencedor. Xeque-mate é possível em apenas 3 lances. Vamos ver as possibilidades. Vamos ao cálculo. Se as brancas jogassem, por exemplo, o cavalo para C5, atacando o rei iria para A5, e aí nós não poderíamos nem pensar quase em avançar a torre para atacar o rei, porque esse bispo está controlando, né, essa diagonal. Capturaria e não finalizaria a partida. Então, uma outra possibilidade seria, se colocar o cavalo em C5,
ataca o rei e nós poderíamos utilizar esse bispo. Olha que peça importante. Se esse bispo conseguisse chegar em C7 atacando o rei, seria xeque-mate. Mas a torre está em C7, está impossibilitando dessa ida do bispo até C7. Então nós temos que pensar numa maneira de tirar essa torre e forçar essa rede de mate. Como fazer então? Vamos tirar a torre atacando. Como se ataca? Dando cheque. Torre C6. Ataca o rei. O rei não pode ir mais para A5 porque o cavalo está impedindo esse movimento. A única defesa será o bispo capturar a torre. E aí sim nós voltamos àquela ideia. Cavalo C5. O rei é forçado a ir para A5 porque ele não pode ir para a coluna B porque a torre está tomando de conta dessa coluna. Então a única jogada possível foi levar o rei para A5. E agora vocês se lembram que esse bispo aqui seria decisivo? Nós já tiramos a torre daquela posição de C7. Então você leva o bispo para C7, ataca o rei e o rei não tem mais como se defender. Checkmate em 3 lances. Vamos recapitular. Torre C6, ataca o rei, bispo captura a torre, cavalo C5, segundo lance, rei A5 e bispo C7, checkmate. Esse foi o diagrama de checkmate em 3 lances. Se você gostou desses episódios, eu convido a você se inscrever no canal Capivaradas, a curtir e que possamos nos encontrar numa próxima. Um grande abraço, tchau!